Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje vamos continuar os estudos de teoria da camada limite, certo? No vídeo passado a gente parou no coeficiente de atrito total, que é uma média, né, feita ao longo da superfície, certo? E hoje a gente vai prosseguir com isso, né? E é esse o ponto que a gente começa a calcular coisas como força de arrasto, esse tipo de coisa, certo? Mas antes, o meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva na Universidade de Modena, em Reggio Emília, certo? Onde eu me formei em 2024 e logo depois fiquei desempregado, né? De praxe. E aí eu apliquei para um doutorado, que é onde estou hoje, na Universidade de Brecha. Possivelmente ficarei desempregado também, certo? Porque é a vida. Ok, carteirada dada, vamos começar. Ok, a gente parou aqui no vídeo passado, certo? Parei nesse tópico e vocês aí, vocês vão girar a fotocâmera, pronto, e porra, ficou até melhor, né? Certo? Então, no vídeo passado a gente calculou o coeficiente de atrito total, né? A média das componentes locais, né? Ao longo da superfície, que nesse caso é uma placa plana. Perfeito. Então eu já posso apagar aqui. Que é, meu irmão? Que tu quer? Esta merda não funciona, porra. Puta que pariu. Toda vida essa visagem. Cai no chão, acha ruim. Então, a gente parou nesse ponto, certos? E aí, o que é? A partir daqui a gente vai começar a calcular coisas como arrasto. A gente vai usar essas definições para calcular o coeficiente de atrito para casos laminares, casos turbulentos, né? Mas por enquanto estamos falando de superfícies planas, certo? Então, beleza, vamos lá. Onde paramos? Paramos mais ou menos aqui. Beleza. Então, o coeficiente de atrito total é uma média das componentes locais do coeficiente de atrito, né? Local, né? Que é o CX minúsculo, né? Não é nem CX, é CF. Ah não, eu escrevi CF aqui, é porque parece um X, mas é um F, né? Então, Czinho, F, fecha parênteses, certo? Beleza. Então, sabendo a pressão dinâmica, Q infinito e coeficiente de atrito total, C maiúsculo F, a gente pode calcular o atrito, né, ao longo da placa plana. É possível calcular o atrito ao longo da placa plana. Como que será esse atrito? O atrito aqui será dado por D, drag, arrasto, né? Vai ser o arrasto aerodinâmico. Então D, friction, né? É o que? O coeficiente de atrito total vezes A
e vezes Q infinito, onde A é a área da placa plana, certo? A é a área da placa plana. Beleza. Então vamos deixar tudo claro aqui. A é a área da placa plana, que é dado pelo quê? Comprimento L vezes a largura B, certo? Então vamos entender. Tá aqui a plaquinha, né? Tá aqui a placa. Aqui a plaquinha plana. O fluxo tá aqui, né? Espera, vamos desenhar da forma melhor. Fluxo, tá aqui o fluxo, né? Aqui. U infinito, certo? Tô pegando aqui uma forma mais só planar, né, da coisa. Então nós temos aqui esse escoamento, né? Aí aqui em direção do fluxo, a gente geralmente assume como sendo x, né? Para cima y, e ao longo da largura da placa a gente chama de z, né? Então como é que vai ser essas medidas, né? Deixa eu trazer isso aqui mais para cá. Aqui. E você fica aqui. Pronto. Então, nós vamos ter essa distância aqui, L. E daqui para cá é B. Certo? Então, agora ficou claro onde A é a área da placa plana. B é a largura, né, dessa placa ao longo da direção Z. Largura da placa ao longo da direção Z. Beleza. E L é o comprimento. Certo? L é o comprimento. Beleza. Que é ao longo de X. Beleza. Ok. Então, primeira coisa que a gente já descobriu aí, né? Beleza. Com essa descoberta, a gente vai poder calcular esse atrito ao longo de casos como a camada o atrito no caso com a camada limite laminar ou turbulento.
Essas definições são a base para o cálculo da camada limite laminar e turbulenta. Para o cálculo não, né? Para os cálculos para as camadas limites laminar e turbulenta. Certo. Vamos começar pela camada limite laminar. Então, deixa aqui. Camada limite laminar, certo? E agora? Bom, vamos lá. Ok, já vi essa parte. Certo. Beleza. Ok. No caso da camada limite laminar, utiliza-se
as soluções de Blasius em função de Reynolds. No caso, o número de Reynolds, né? RE. Então, no caso da camada limite, utiliza-se as soluções de Blas em função de Reynolds, que consiste em usar a derivada do perfil velocidade do perfil velocidade. Então, beleza, vamos começar por ele. Eu tenho U igual a O infinito vezes F', uma função de eta. Certo? Onde o infinito é a velocidade certo? Velocidade onde? Longe da placa. Na verdade, é a velocidade do escoamento, né? Certo? E F', que é o mais complicado deles, é a função, é a derivada da função de similaridade. Em função de eta, uma variável, certo? Beleza. Ok. Só deixar claro aqui.
F', dieta, é o que? DF, dieta. Beleza, então temos aqui duas coisas importantes. Certo. E o que representa, né, essa função? Beleza. Essa função representa o escoamento inteiro. Né? Essa função representa o escoamento inteiro. É como se fosse uma função acumulativa. Certo? Representa o escoamento inteiro dentro da camada limite. Certo? Porém, de forma normalizada. Certo? Beleza. Logo, pode-se dizer que F linha, F duas linhas, ou seja, derivada segunda e a derivada terceira são o quê? Bom, nesse caso, F é a função global, né, do escoamento, uma função acumulada, a função do fluxo, a função do escoamento, certo? Se eu derivo e essa função é ligada ao fluxo, ao derivar eu tenho o que? Velocidade. Ao derivar a velocidade eu tenho cisalhamento. E ao derivar o cisalhamento eu tenho viscosidade. Beleza.
isso aqui é um processo seguido por Blasius, né, para chegar nas equações de atrito para camadas laminares. Beleza. Então, Blasius disse isso, né? Portanto, a derivada de u, sendo partial u, partial y, vai nos entregar o que? O f, né? Tem o f' eta, o f vezes f duas linhas de eta, vezes derivada parcial de eta pela derivada parcial, não, de parcial não, que é só a derivada mesmo, d eta d animal dy, certo? Beleza. Aí entra nesse ponto entra a variável de Blasius. Que é o que? O eta, né? O eta vai ser dado por eta igual a y, coordenada, né, o ponto, altura, vezes velocidade de escoamento, y vezes a raiz quadrada da divisão entre a velocidade de escoamento pelo, isso aqui é viscosidade cinemática, vezes x, certo? Beleza. Aí eu pego isso aqui, derivo em y, porque ali em cima eu tenho dn dy, né? Então, dn d eta d eta dy, certo? Beleza. Aí eu vou ter aqui d eta dy, isso aqui vai ser o que? Só a raiz quadrada de u infinito dividido pela viscosidade. Eu acho que é a viscosidade cinemática. Todo vídeo eu esqueço desta merda. Da outra vez eu achava que lembrava, errei. Viscosidade cinemática, acertei, certo? Ou seja, Ni, que é essa letra que parece um V, é a viscosidade cinemática, certo? Se você não conhece as letras gregas e está fazendo engenharia, aconselho você a já ir se acostumando. Beleza, aí a gente vai pôr isso aqui na derivada da velocidade, que a gente viu ali em cima. Substituindo em partial u, partial y, vamos ter partial
partial y, que é igual a o infinito vezes a função ali de similaridade, o em função de eta, certo? Aí vezes a raiz quadrada, que é o infinito, viscosidade cinemática, x, isso tudo, raiz quadrada, certo? Beleza. Lá atrás, a gente estava falando, né? Quando a gente vai estudar esse tipo de coisa, tem a condição de não deslizamento na parede, né? Não deslizamento? Não, não é isso, não. É a condição ao avaliar na parede, que é o que? Quando y é zero. Lembrando que a gente está derivando parcialmente com relação a y. Então, considerando o caso na parede da placa plana, né? Que é o nosso caso aqui. Pode ser o teto de um carro, né? Que é o que? Y igual a zero. Cadê? Não, tá muito conturbado aqui. Só botar aqui pra gente sempre se lembrar, certo? Então, eu vou ter o que? Partial u, partial y. Na situação em que y é zero, eu vou ter o infinito vezes f eta. Aí nesse caso, o que é que acontece? Por quê? Eta é y vezes essa raiz quadrada, então vai ser zero. Zero, certo? Vezes, aí sim, a raiz quadrada, o infinito. Esse 8 deitado é foda de escrever. Vezes viscosidade cinemática, vezes x. Deixa eu só escrever aqui. De que eu estou considerando eta igual a zero, tá? Pois y igual a zero. Então, aqui, né? Ok. Foi que a gente definiu rapidamente anteriormente o cisalhamento, aquele tal 1, 2, 1, 2, né? Tal 1, 2, né? O cisalhamento aqui, a gente pode ver, certo? Que a gente encontra essa função. Copy. Ok. Paste. Então, eu já venho aqui. Então, sabendo que a tensão de cisalhamento depende do gradiente
do gradiente partial u, partial y, pode-se escrever que deixa eu só afastar isso aqui mais para cá, que ficou muito em cima. São regras aqui. O que é regras tem que estar ok. Então temos aqui nossa fórmula. É isso aqui, vai ficar o quê? Beleza, vai ficar. E começou a avisar aqui. Está merda. Aqui vai ficar mi vezes partial u, partial y, que a gente já calculou. Logo, como é que fica? Vai ficar u infinito vezes f, função, né? Função de similaridade de 0 vezes a raiz quadrada de u infinito vezes a viscosidade cinemática vezes x. Ok. Beleza. De acordo com a solução de Blasius, né, a função de similaridade, quando é 0, tem um valor. Certo? Blasius diz que a função de similaridade, no caso, quando eta é 0, ela se aproxima de 0,332. Por quê? Não sei. Ele falou, a gente acredita, né? Não vamos aqui ficar duvidando do cientista. Então, vamos substituir. Logo, mi vezes u infinito vezes 0,332 vezes a raiz quadrada de u infinitos vezes viscosidade cinemática vezes x, né? Perfeito. Então, achamos aqui a tensão de cisalhamento. Beleza. Achada a tensão de cisalhamento, tal 1, 2, é basicamente isso aqui. Certo. Só que, como eu falei, Blasius vai definir isso aí em função de Reinaldo, do número de Reynolds. Para associar a tensão de cisalhamento ao número de Reinaldo, ao número de Reynolds, primeiramente faz-se Reynolds ao longo de x. Estamos aqui analisando um caso basicamente só a lateral, né? Então, estamos analisando aqui do bidimensional y
X, certo? Nossa plaquinha tá aqui tranquila, de boa, repousando. E aqui o atrito vai ocorrer, né? Na superfície, como a gente já viu. Certo? Beleza. Então o Reynolds vai ser ao longo de X, né? Beleza. O número de Reynolds, ele é um número adimensional que pode ser calculado por U infinito vezes X, dividido por viscosidade cinemática. Ok. Ok. Muito ok. Já dá pra gente entender que a gente vai dar um jeito de colocar Reynolds ali dentro da equação. Beleza. Então, prendemos isso aqui. Prendiamo questo e colocamos aqui. E vamos analisar. Qual é o termo? O termo aqui é a raiz, né? A raiz quadrada. Vamos pegar essa raiz quadrada aqui. Tá mal pai essa raiz aqui, viu? O infinito ni dividido por ni vezes x. Porra, vai ser foda, né? Isso aqui pode ser a mesma coisa de 1 dividido por raiz quadrada de ni vezes x dividido por um infinito. Ok. O infinito é o que, macho? Ah, peraí.
Tive uma ideia. Beleza, eu vou... Vai ficar Ni sobre o infinito, o X vai sair, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, de x vezes o infinito sobre mi vezes x. No fim das contas, eu tenho Reynolds, raiz de Reynolds de x diviso x. É isso? Acho que eu já sei o que é. Esquentar o coco rola fina, não. Isso aqui é a mesma. Isso aí. Pera. Acho que é mais ou menos assim. Reynolds de x é igual a infinito vezes x vezes ni. Isso aqui vai me dar aqui. Ni é o infinito vezes x. Não, Neandertal. O infinito vezes x dividido por Reynolds de x. Ok, beleza. Então, isso aqui será tá. O desenvolvimento tá estranho aqui. Mas de onde? Onde? De onde foi que você tirou isso, meu querido? Ok. Isso aqui, beleza. Isso aqui é da inversa.
Ni de x dividido por 1 infinito. Beleza. Não pode ser. Sabia. Sabia. Ok. É isso aí mesmo. Vambora. Aí fica. Exatamente. Aí eu vou pegar isso aqui. De x vezes ni x vezes u infinito, assim, vezes raiz de x. Importante. Aí eu vou ter o que? Raiz de x, ni u infinito, raiz quadrada vezes x. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Teremos que u infinito x ni, certo? E isso tudo vezes 1 sobre x. Por fim, vamos ter que isso aqui será Reinaldo de x dividido por x, certo? Então, aqui o infinito ni de x é igual a Reinaldo de x dividido por x. Beleza? Beleza, estamos quase lá. Falta só 888 passos. Beleza. Ok. Peraí. Não. Errei de novo, essa merda. Pera. O de x
Ah, sim, tá correto. Beleza, tá correto. Aí, quando? Logo tem que vir esta merda, né, bicho? É foda. Logo vai ficar tal. 2, mi. Certo? E isso aqui será o quê? Né? O... Era pra dar o inverso. Espera. Ok. Então isso aqui vai ser raiz de R de x dividido por x. Aí chegamos à formulazinha com os CFs. Certo? Beleza. Aí vou pegar aquela fórmula que a gente já escreveu, coeficiente de atrito local, que é o que? Tal W, que vai ser aqui o nosso tal 1, 2, porque é na condição da parede, né? Que horas são? Eita, quase acabando o tempo. Basicamente já acabou, né? Mas vamos dar só uma ajustada aqui. Ok, aí eu tenho um meio de ρ o infinito ao quadrado, certo? Aí eu vou substituir aqui em cima, vai ter o tal W aqui, né? Aqui toda setinha é vermelha, beleza. Então vai ser mi vezes o infinito 0,332 vezes o que? Vamos escrever primeiro o original. O infinito ni vezes x dividido por ni x. Certo. Sim, dividido por 1 meio de ρ. Isso aqui é a pressão dinâmica. Sabendo que mi é ρ vezes a pressão ou viscosidade cinemática,
né? Então a gente já atualiza essa equação, que aí eu vou ter ni vezes o infinito vezes 0,332, aí vezes a raiz quadrada, né? O infinito dividido por ni x, né? Beleza. Aí continuamos aqui com 1 dividido por 2 vezes ρ. Não, ρ foi embora. Ρ com ρ. Esqueci de escrever o ρ aqui. E o infinito ao quadrado, né? Então, aí vai ficar. Vamos pegar aí você e colocar aqui, bem aqui. Pronto. Aí. Pronto. Logo, CF vai ficar vai ficar 2, né? O inverso de 1 meio. Na verdade é 1 dividido por 0,5, né? Então é a mesma coisa. Enfim, aí ni o infinito, certo? Vezes o quê? Meu Deus. 2 vezes 0,332 vezes ni dividido por o infinito, que é aquele o infinito que estava ao quadrado, né? E aí sim, nossa raiz quadrada. O infinito, ni x. Certo? E aí a gente vai pegar esse termo aqui. Certo? Isso aqui, a gente vai fazer esse produto, né? Que vai me dar o quê? No fim das contas, se eu multiplicar, eu vou ter ni vezes raiz quadrada de 1 infinito, dividido por 1 infinito, vezes raiz de ni, vezes x. Certo? E aí, aqui tá meio que fácil, né? Isso aqui vai me resultar ni dividido pela raiz quadrada de ni vai resultar o que? Raiz quadrada de ni. Tá certo? Mesmo esquema para raiz quadrada de 1 infinito dividido por 1 infinito. É como se fosse 1 infinito elevado ao meio dividido por 1 infinito, né? 1 meio menos 1 potências, né? Vai ser o que? Raiz de u infinito, certo? E isso aqui vezes o que? 1 sobre raiz de x. Finalmente, vamos ter o que? Coeficiente de atrito, que vai ser o que? Isso aqui a gente já se ligou. Vai ser ni o infinito x raiz quadrada de tudo isso, que é o que? 1 sobre Reinaldo na direção x. Então isso aqui vai ser 0,664 vezes 1 raiz dividido pela raiz de x, raiz do número de Reynolds ao longo de x. E esse é o arrasto, o coeficiente de atrito de uma placa em um escoamento laminar, certo? Local, né?
Ok? Coeficiente de atrito local da placa plana, que a gente pode também chamar de arrasto local. Ok? Local Friction Drag Coefficient, certo? Resultado diretamente de Blasius, certo? Parte-se desse resultado para o coeficiente total, né? Que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, certo? Não, vamos calcular agora. Certo? Vamos ver agora, porque já está aqui em cima a equação. Não dá para fazer, não vai ser muito demorado. Certo? A gente viu no vídeo anterior que o coeficiente total, que é o famoso total médio, é 1, é CF de 1 sobre L vezes a integral de 0 a L. E aí eu tenho o CFzinho em função de x vezes dx. Beleza, posto isso, né? E sabendo que o meu CF é isso aqui, vamos tentar chegar na equação final. E aí a gente já fica pro próximo vídeo para calcular as espessuras. Beleza, vamos partir daqui. Certo? Então, CF total é o que? 1 sobre L vezes a integral, que vai de 0 a L, que é o que? Bom, basicamente 0,664 dividido pelo Reinaldo ao longo de x, isso tudo vezes dx. Certo? Aí aqui a gente vai destrinchar, vai substituir Reynolds, né? Por quê? Aqui a gente vai substituir Reynolds, né? Por quê? Porque no fundo 0,64 é uma constante, então sai. Então vai ficar 0,664 dividido por L. E a integral de 0 a L. Quanto é que é Reynolds? Reynolds é I vezes x dividido por... Não. É U infinito vezes x dividido por Ni. É isso? Isso aí. Memória ainda serve para alguma coisa. Certo? Beleza. Então esse aqui basicamente vai ser a raiz quadrada de Ni dividido por U vezes x. Isso tudo dx. Certo? Vai sair tudo que não é de x. CF vai ser 0,664 dividido por L vezes raiz quadrada de Ni e raiz quadrada de 1 infinito. No fundo, isso aqui vai ficar o quê?
basicamente 1 sobre raiz de x. Essa é a derivada, né, de x a menos 1/2. E aí, pondo na definição para esse tipo de derivada, isso aqui vai me resultar em 0,664 dividido por L vezes Ni, raiz quadrada da viscosidade cinemática, vezes o quê? Vezes 2 vezes a raiz de L. Por quê? Tem os limites ali de 0 a L. No fim das contas, eu vou ter L, raiz de L dividido por L. Raiz de L dividido por L é o quê? Menos 1/2. Né? Então vai ficar, CF vai ser só mesmo o drobo 1,338 vezes 1 de Reynolds. De X? Não, de L. Raiz quadrada de Reynolds. E tá aí o coeficiente de arrasto total de uma placa plana. E é partindo desse ponto, né? Não vamos partir de ponto nenhum, não. Depois é que a gente vai calcular a espessura. Coeficiente de atrito total para a placa plana. E é isso. Coeficiente de atrito para a placa plana. Finalmente, né? Passamos aí 13 minutinhos, né, do tempo. Bem complicado porque eu não entendi muito as passagens aqui, mas no fundo a gente chegou lá. E é meio que o que importa, né? Ok. Então, chegamos aqui, coeficiente de atrito para o escoamento laminar, né? Esse, só para você ver, a gente parte ali de uma definição básica de Blasius, associa com Reynolds e chega em uma fórmula simples, né? Um número, uma constante, e dividido por Reynolds, raiz quadrada de Reynolds, né? Um número que não é muito complexo de se calcular, mas isso é para o regime laminar. O regime turbulento, a parada é um pouco mais feia, mas deixa para os outros vídeos. No próximo vídeo a gente vai calcular a espessura da camada limite. Por que isso é importante? Porque, bom, ok, nem nos carros o regime laminar é pífio, né? Não tem muito, mas a gente precisa começar pelo laminar e depois a gente vai para o turbulento, até porque ele começa a laminar e transiciona, né? E placa plana geralmente é utilizado para seções planas de uma carroceria, como o teto, por exemplo. Eu até mostrei isso num vídeo, né? Mas mais na frente a gente vai ver, nesse mesmo tópico, a aplicação disso nos carros, né? Ok, é isso, acabou o vídeo, passamos um pouquinho do tempo já, tá bom? E nos vemos na próxima sessão de tortura intelectual. Até a próxima.